Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós vamos iniciar a parte 2, das casas para os templos, panorama histórico da igreja. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro então? Nós vamos iniciar então capítulo 4, um grande desafio à igreja doméstica. Quem escreveu esse capítulo foi Nathaniel Soares dos Santos. O gesso serve para imobilizar os membros fraturados do corpo humano. Quanto mais tempo durar essa imobilização, mais atrofiados ficarão os membros engessados. Assim são os templos para o corpo de Cristo. Ao mesmo tempo em que Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a tarefa de serem suas testemunhas no mundo, colocou diante deles grandes desafios que viriam a enfrentar no cumprimento dessa missão, conforme registrado em João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Sabemos pelos registros bíblicos que esses desafios cresciam à medida que os discípulos encarnavam a mensagem de Cristo e anunciavam o Evangelho aos outros. Assim, o testemunho deles suscitava as oposições que iam desde calúnias, maus tratos, espólios de bens e propriedades, prisões e em muitos casos até a morte. Nós não temos a pretensão de levantar todos os desafios que a igreja primitiva teve que enfrentar, mas destacaremos um desses grandes desafios que consideramos importante na dinâmica da vida da igreja doméstica. Desde os primórdios do cristianismo, os seguidores de Cristo demonstravam características bem distintas da sociedade em geral e da religiosidade oficial, tanto de Israel como das religiões greco-romanas. Era perceptível nas assembleias cristãs o desenvolvimento de fortes laços de vida familiar e comunitária, fato bem divulgado pela tradição oral e mais tarde pelos registros escritos de autores bíblicos e contemporâneos da Igreja do Novo Testamento. Lucas foi o autor bíblico que documentou com muitos detalhes como e onde se davam as reuniões dos cristãos e seus efeitos sobre a sociedade. Esse autor sagrado destacou a simplicidade da igreja primitiva, que nem sequer tinha um nome, sendo denominados apenas pelos de fora como seguidores do caminho, e algumas vezes até chamados pejorativamente da seita do Nazareno. Só bem mais tarde, os seguidores de Jesus de Nazaré passaram a ser chamados de cristãos, conforme o autor sagrado registrou em 2 ocasiões no livro de Atos. Vindo tal denominação, torna-se comum como referência aos seguidores de Cristo. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, de 25 a 26. Acreditas-se, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Atos 26, de 27 a 28. As casas, uma nova matriz para a eclésia.
Em algum momento, em meados do século I, os seguidores de Cristo começaram a chamar a si mesmos de Assembleia, em grego, Eclésia. Essa palavra tornou-se um elemento tão importante da fé e vida dos seguidores de Cristo que, quando outros cristãos começaram a escrever em latim, em vez de traduzi-la, simplesmente tomaram a palavra grega e lhe deram uma forma latina, Eclésia, originando assim a palavra em português, igreja, bem como outras nas diversas línguas derivadas do latim. No cristianismo do primeiro século, não havia uma preocupação com o formato das estruturas de reunião. O que se via em meio à simplicidade de suas reuniões era a relevância das casas apontando para uma nova matricialidade de edificação mútua e evangelismo. A igreja nesse tempo refletia e debatia internamente sobre sua natureza e missão. Surgiram muitos momentos tensos e até mesmo conflitos entre membros da igreja, que, em seu auge, resultaram em perseguições, ora por parte dos membros do judaísmo, outras vezes até pelos judeus convertidos a Cristo, que ainda reivindicavam a preservação de práticas e costumes da religião oficial de Israel. Comunidades cristãs inteiras foram dispersas para localidades distantes de sua terra natal. Sob esse clima de oposição, a igreja nasceu e se desenvolveu, tendo que superar grandes desafios na implantação e propagação do evangelho para outras terras, como Lucas narra. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenando-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, de 15 a 20. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Atos 16, 5. Cada vez mais enfraquecia entre os primeiros cristãos o conceito e a prática de cultuar na casa de Deus, pois, entre eles, o estilo de vida de Jesus e seus ensinos eram claramente opostos à visão de adoração exclusiva em Jerusalém e no templo. Um novo local de culto se desenvolvia, tendo as casas como palco dessas reuniões, onde os seguidores de Cristo partilhavam suas vidas no poder do Espírito Santo, através das refeições comunitárias, ocasiões que repartiam as bênçãos materiais e espirituais uns com os outros. De modo dinâmico e baseados nas necessidades que iam surgindo, oravam, confessavam pecados, batizavam e profetizavam uns aos outros. Nessa dinâmica, a identidade da igreja crescia e se fortalecia, mesmo debaixo de grande perseguição na forma de maltratos, e até mesmo em prisões e morte de seus membros. Podemos observar isso no relato da morte de Estevão, enquanto o mesmo discorria sobre o cumprimento profético da velha aliança, na pessoa de Jesus Cristo, e no seu antagonismo à exclusividade do templo como local de culto de Deus. Este, entre aspas, Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor?
Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós os fazeis. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Atos 7, de 46 a 60. Ficava cada vez mais claro o desenvolvimento do conceito de família e comunidade nas assembleias dos cristãos, tendo as casas a melhor demonstração desses dois princípios que progressivamente iam tomando forma, revelando a igreja mais como um organismo vivo, como um mínimo de organização estrutural. Essa simplicidade explicava em muito a resiliência das comunidades cristãs às perseguições e como superaram essas hostilidades, sobrevivendo e se reproduzindo consistentemente pelo mundo conhecido. Teria o cristianismo o mesmo êxito caso suas reuniões fossem baseadas em locais fixos como o templo? Estes locais de reunião cristã poderiam até se impor como mais práticos, mas seriam mais sujeitos ao controle por parte dos agentes de poder político, econômico e religioso vigentes, o que, de certa forma, limitaria a liberdade de expressão da Igreja nos moldes do Novo Testamento. A eficácia do testamento da Igreja dependia da liberdade que cada um dos seus membros dava ao Espírito Santo, sendo dotados de habilidades para o exercício do ministério, além de compreensão e discernimento sobre o papel individual e coletivo de cada um no corpo de Cristo. Na cerne dessas questões, as casas ocuparam um papel de destaque na formação dessa identidade e da propagação do cristianismo. O novo povo de Deus, ao reunir essencialmente em casa, ia alcançando as pessoas em seus próprios contextos, no exato lugar onde elas residiam. Isso explica a força do evangelismo, de contato como o principal meio das pessoas se chegarem a Cristo. Uma família de cada vez, até que todo o oikos fosse alcançado pelo testemunho dos que iam sendo salvos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Vamos terminando a leitura por hoje. Desejo a todos vocês um abençoado final de semana e até a próxima.